do domingo, límpido, que parecia ter amanhecido antes da hora, no céu, redondos anjos seguravam a ponta das nuvens. Foi assim que ele teve a ideia de paz. A tarde, tranquila e vasta, e entrava pela sala. Nada havia que tornasse a tarde mais evidente que o bater espaçado do martelo. A cada pancada, mais longe se tornava a distância, mais perdido o que já se tinha perdido, e um vago desejo apareceu nascer como quando se sonha. Livre, enfim, da tensão, o homem caiu na cama e dormiu profundamente. Quando acordou, passou várias vezes a mão pela boca e, com espanto, notou que estava rindo. Sem conseguir tirar o riso idiota da boca, olhou então no escuro a mão que tinha tocado no sorriso, como se esta pudesse ter voltado molhada de sangue. Quem era ele? Teve a certeza de que não somos nada do que pensamos. Martim tinha caído na verdade, como uma pessoa cai na loucura. Seria uma verdade caótica, apenas enquanto ele tentasse compreendê-la. Mas em si mesma, ela era toda perfeita. Tinha medo, mas foi. Mas era como se nenhum passo tivesse sido dado, pois no escuro ele era agora apenas aquela coisa informe, com um único sentimento primário, se estranhava, como um homem na hora da morte. Aquela coisa de olhos assustados, que um dia tinha subido até a montanha, de repente pareceu mesmo a Martim que, até agora, ele tinha andado em caminhos superpostos e que sua verdadeira e invisível jornada se fez, na realidade, embaixo do caminho que ele tinha julgado andar. E a verdadeira jornada foi esta, que ele tinha saído um dia de sua casa em busca exatamente dessa coisa que ele agora estava experimentando ali no escuro. Agora lhe pareceu que havia mexido em coisas em que não se mexe. Ele tinha tocado perto demais na ilusão. E te digo, Deus, eu te compreendo. Esse caminho apenas circular tinha acabado de tornar inúteis todos os passos que ele tinha dado, de que ele tinha valido a liberdade profunda, mas sem o poder. Ele tinha tentado inventar um novo modo de ver, ou de entender, ou de organizar, e tinha querido que esse modo fosse tão perfeito quanto o da realidade. Então, a pessoa se perdia de si própria no mundo vazio e completo, que não parece precisar de um homem a mais. Se perdia e se nascia do nada. E tudo isso até um dia morrer. Pois se morria, pois no escuro ele pareceu ter a grande intuição de que se morre com a mesma intensa e impalpável energia com que se vive, submisso à perfeição que nos usa, a essa perfeição que fazia com que até o último instante de vida se farejasse com intensidade o mundo seco. Para cada homem, provavelmente, havia um certo momento não identificável em que a ilusão tinha sido tão maior que se teria atingido a íntima veracidade, em que as pedras teriam aberto seu coração de pedra e os bichos teriam aberto seu segredo de carne, e o mundo teria sido um vislumbre que se reconhece como se tivesse sonhado com ele. E ele inventava Deus. E bastou inventá-lo para que, da profundeza de séculos de um medo e de desamparo, uma nova força se agigantasse num lugar onde nada existia antes. Um homem no escuro era um criador. Na escuridão, as grandes coisas se fazem. Só que sentiu aquela solidão inesperada, a solidão de uma pessoa que, em vez de ser criada, cria. A solidão de algo completo, Deus. Até que, sozinho diante de sua própria grandeza, Martim não a suportou mais. Ele soube que teria que se diminuir diante do que tinha criado até caber no mundo. Não sou nada. E então se cabe dentro do mistério. Seu pensamento cego queria buscar a fonte mais remota. Agora nada dizia, e no escuro nada via. Mas ser cego é ter visão contínua. Seria esta, talvez, a mensagem? Não sei qual a verdade, mas sei que poderia reconhecê-la. Me dá aí uma oportunidade de saber no que creio. Não lhe foi dada. E então, como ele não sabia qual era a verdade, ele se disse no bosque: eu creio na verdade. Creio, assim como vejo esta escuridão. Creio,
assim como não a entendo. A única palavra de passe, creio, nós que aludimos. Mas mesmo que Deus pudesse falar, nada lhe teria dito, porque se dissesse, não seria compreendido. E mesmo agora o homem não compreendia. Então o vento começou a soprar mais forte, fazendo bater janelas, e Vitória se sentou na cama. Assim, pois, ficou quieta na escuridão. A escuridão compacta permitia tudo, porque seu rosto não era visto. A noite parecia lhe sussurrar que ela poderia ter qualquer pensamento, como se os bichos tivessem soltos aos montes no campo e a senhora pudesse aproveitar o vento para se misturar entre eles. Eu amo, experimentou com cuidado, dando uma primeira cautelosa amostra de si mesma no escuro para ver se era verdade que nada lhe aconteceria. E nada aconteceu. A senhora pareceu decepcionada, como se na verdade tivesse esperado que, depois da audaciosa frase, a escuridão se fizesse dia, ou que, enfim, começasse a chover, ou que ela de súbito pudesse ter se transformado em outra pessoa. Nada tinha acontecido. Não podia ser amor, essa coisa como se ela fosse a única pessoa viva na escuridão. Nunca tinha ouvido falar em amor assim. Mas o vento soprava, e, incerta, ela procurava o amor, como a escuridão procura a escuridão, como a chama de uma vela parece querer se apagar, vencida, enfim, pelo que é tão maior, a escuridão à sua volta. Eu amo, experimentou de novo. Não tinha conseguido, enfim, se livrar daquela ameaça que era a ânsia de viver. Por que teria uma pessoa que decidir cada dia e cada noite? Que liberdade era essa que aquela mulher não tinha sequer pedido? Por que sou infeliz? Pensou com a tranquilidade de quem olhasse para muito longe. A menos que isso que estava sentindo fosse felicidade, pois parecia tanto. A calma expectância da noite a encurralava, assim como o silêncio obriga a falar. Não há motivo para estar acordada no escuro, mas estava. O negro vento entrava pela janela. A mulher se arrepiou. Era como se o verde espalhado de todas as árvores se reunisse numa só cor negra. A noite foi feita para se dormir, para que uma pessoa nunca assista ao que acontece na escuridão, pois com os olhos cegos pelas trevas, sentada e quieta, aquela senhora mais parecia estar espiando como o corpo funciona por dentro. Ela própria era o estômago escuro, com os seus enjoos, os pulmões em fôlego, o calor da língua, o coração que, em crueldade, jamais teve forma de coração, o intestino em labirintos. Essas coisas que, enquanto se dorme, não param e de noite avultam. E agora eram ela, sentada com seu corpo, de repente tanto corpo! À meia-noite se entrava no domínio de Deus, que era um domínio tão espesso que uma pessoa não conseguia atravessá-lo, ficando perdida nos meios de Deus, sem entender seus claros fins. Pois ali estava aquela senhora em face de seu corpo, que era um meio, e onde ela de repente se tinha se enlaçado sem poder sair, absorta, quieta. Ela ouvia os sapos. Ser sapo era a humilde e grosseira forma de se ser um bicho de Deus. Como se a pureza e a beleza não fosse mais o modo possível de servi-lo, também a senhora parecia um sapo na cama, com aquela forma de demônio que as coisas no escuro tão enroladas são, e elas mesmas tão escuras. A noite foi feita para se dormir. Porque senão, no escuro, se compreende o que se quis dizer enquanto falavam em inferno e tudo aquilo que uma mulher não acreditava de dia, de noite ela entenderá. E se olhasse agora um cão no escuro, seria inútil saber que neste cão não habitava a alma do demônio. É que num cão negro alguma coisa está sendo dita. O que sabemos está oculto, sentia ela, e estava sentada na cama, capturada pelo que sabia. Talvez ela estivesse entendendo por que é que Deus deu e ordenou somente algumas determinadas palavras para serem pensadas. Era para que se vivesse dessas palavras, e somente dessas palavras. A mulher tonta se lembrou da história que lhe tinham contado sobre homens tranquilos que se haviam desnorteado por terem uma vez
experimentado viver de noite. E então haviam abandonado esposas e filhos, e então começavam a beber para esquecer o que tinham sentido, ou para se manterem à altura da noite. Tinha sido erro involuntário o de acordar durante a noite. Mas já era mais do que um simples erro não ter fechado a porta sozinha com a miséria de sua luxúria, que não era sequer luxúria de amor, era mais grave. Era a luxúria de estar viva. Os sapos estavam agora enormes, com a boca aberta, perto da janela. As patas que saíam daquelas cabeças sem pescoço, aquelas bocas rasgadas, coachando um ruído antigo. Esses pequenos monstros da terra. E por um instante também a mulher parecia ter patas na cama. Esse esforço que, semi-acordada, ela fez para não ser um animal, pois as orelhas deste nós as já temos, e a cara inocente também a temos. Sentada na cama, ela foi além do que se suportava. Se sentiu como quem cai num buraco enquanto procura um caminho. Tinha que ser um pesadelo estar sozinha com aquele sentimento quente de viver que ninguém pode utilizar. E assim como um morto que se levantasse e andasse, a calidez de sua vida de súbito a ergueria devagar e a levaria, séria e cega, à procura na noite dos seus iguais.